Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Deus, Ele declara na palavra dEle, se nós precisarmos de ajuda, nós podemos recorrer a Ele. E agora muitas pessoas que durante o dia a dia, durante os afazeres, as obrigações, a correria do dia a dia, se esquece de recorrer àquele que pode fazer mais, esquece de buscar ajuda daquele que pode ajudar. E eu quero te ajudar nessa tarde, transmitindo para você uma mensagem de Deus. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, no capítulo 6. Vai ser o pontapé inicial da nossa mensagem, um versículo muito conhecido, só que muito poderoso, muito forte. Quando nós entendemos o significado dessa lei, você vai ver que a sua vida se transforma. Sua vida já vai passar a se transformar no momento que você sair daqui. Amém? Amém ou não amém? Nós estamos falando aqui com vencedores. Eu quero que você saia daqui hoje, não simplesmente com aquela dose de ânimo e falar, nossa, agora eu estou reavivado. Não, eu quero que você saia na certeza, com a fé, de que você a partir de já é um homem, é uma mulher vencedora e vai desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Já melhorou um pouquinho, amém. Gálatas capítulo 6, no versículo 7. No versículo 7 diz assim, não erreis. É uma instrução para que nós não venhamos errar. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. É algo que é muito natural da nossa vida. É algo muito natural você receber aquilo que um dia você deu, aquilo que você um dia entregou para alguém. Como assim? Se você vai no terreno, você faz uma plantação, você aguarda o crescimento dela, fica ali cuidando. Com o passar do tempo, o que você vai fazer? Você vai colher o fruto que você colheu, que você plantou. Agora na nossa vida espiritual, na nossa vida material, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, já ampliando aqui a mensagem, tudo que nós fazemos para as pessoas, agora principalmente por nós mesmos, nós iremos colher. Me lembro certa vez que eu estava fazendo uma caminhada, lá de onde eu vim, lá de Presidente Prudente, fazendo uma caminhada ali num parque, estava muito legal, até que eu me deparei com um outdoor, e nesse outdoor estava escrito, o seu futuro começa todos os dias. Aquilo me trouxe um impacto positivo. Ou seja, a cada dia, a todo instante, a todo momento, eu posso moldar o meu futuro. Eu posso transformar os dias que irão vir, se eu começar a investir hoje. Se você começar a investir nos seus estudos hoje, daqui 4, daqui 2 talvez, 5 anos você terá uma formação. Só que se você não fizer nada hoje, vai acontecer alguma coisa no amanhã? Então você precisa trabalhar hoje para poder desfrutar amanhã, eu estou errado? Você precisa plantar hoje, às vezes isso é trabalhoso. Para quê? Para você poder colher amanhã. Só que às vezes nós ficamos olhando tão distante, a nossa visão está tão lá na frente, que nós deixamos nos abater pelo desânimo, pela preguiça, e nós não agimos. Tem um homem que diz, você vai subir uma escadaria, suba um degrau de cada vez. Assim você não vai se cansar. É um passo de cada vez que nós precisamos. Quando você tentar fazer tudo de uma vez, dificilmente as coisas darão certo, você vai cansar. Aquela pessoa que vai fazer aquela caminhadinha de 10 quilômetros, ela já está acostumada para começar já desse jeito. Só que ela não vai olhando lá na frente, falta tanto. Não, ela vai focar no tempo ali, no momento, naquilo que ela está fazendo. Ninguém chega no topo. O missionário não é o missionário que nós conhecemos, transformou do dia para a noite. Pastor Jaime não é o pastor Jaime que nós conhecemos, que se transformou do dia para a noite. E grandes empresários e empreendedores, homens de sucesso, aqui falando ao sucesso ministerial, uma graça de Deus pregando hoje para milhares de pessoas diariamente, o missionário para milhões de pessoas, só que isso foi conquistado. Precisou de tempo, precisou de investimento, muita oração, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que eu pudesse, por exemplo, estar aqui. Foi um investimento que homens fizeram. E eu quero que você também venha entender isso, que pessoas serão abençoadas com aquilo que você fizer hoje. Pessoas serão alcançadas não só
para o reino de Deus, mas pessoas serão vitoriosas também em suas vidas, dependendo daquilo que você fizer para ajudar. Eu me lembro, no ano de 2013, né, chegou um pastor lá na igreja onde eu estava, inclusive é meu futuro sogro, e o que aconteceu? Quando ele chegou, a minha hoje noiva, tinha acabado de concluir o ensino médio, e ali ela estava agora vendo qual faculdade cursar para estudar e fazer direito. E o tempo passou tão rápido, já se foram 5 anos, já passou a bendita OAB, que é tão temida por quem faz direito, quem fez sabe como é, já passou. E se naquele tempo se deixasse levar pelo desânimo e falar, não, vou ficar mais um ano tranquilo, afinal fomos transferidos agora, não sabemos o dia do amanhã, teria concluído alguma coisa? Teria vingado alguma coisa? Não teria. E assim nós precisamos investir hoje, começar hoje. Eu estava até brincando semanas atrás, conversando com uma produtora aqui do IGD, e ela postou um vídeo no Instagram, numa rede social, e ali, nesse vídeo que ela postou, ela estava dizendo assim, eu não sei nem por que eu estou falando isso, só que, para que deixar para segunda-feira o que você pode começar a fazer hoje? Esse vídeo ela postou numa terça-feira, e nessa terça-feira ela falava, para que eu vou esperar começar, deixar chegar segunda-feira para eu entrar na academia, para fazer aquela minha dieta, não, tem que começar quando? É hoje, porque você vai desfrutar amanhã se você começar hoje. Agora, muitas pessoas que estão perpetuando o futuro delas, como assim, pastor? Elas estão fazendo com que o futuro delas seja igual os dias de hoje. Se você não fizer nada, para nada mudar, o seu amanhã vai ser igual ao seu hoje. Se hoje você vive uma vida, desculpe a expressão, miserável, se você não fizer nada para isso mudar, daqui 10 anos você vai continuar dessa maneira. Não adianta colocar a culpa em governo, não adianta colocar a culpa em ninguém. O nosso futuro começa quando? Todos os dias. Todos os dias é dia de você se levantar. Todos os dias é dia de você tomar uma postura. Todos os dias é dia de você se colocar de pé e falar, hoje eu me torno mais que vencedor. Todos os dias. Billy Graham morreu esse ano, faz pouquinho tempo, e foi perguntado uma vez para ele, se o senhor soubesse que iria chegar aos 100 anos de idade, ele já estava lá com seus 97 anos, o que o senhor iria fazer? Ele falou, bom, eu com saúde estudaria mais 2 anos a Bíblia, para poder pregar com mais um ano, com força, com vontade. Ou seja, ali ele estava dizendo, eu vou me dedicar naquilo que eu faço ainda mais. Estou dizendo de um homem de praticamente 100 anos. Que já faleceu e está na glória. Algumas semanas atrás aqui também eu perguntei nessa reunião, quem iria sair do culto e iria para um curso, iria estar fazendo algum curso ou trabalhando aqui depois. Um senhor, nem lembro se ele está aqui hoje, mais de 60 anos de idade, ele levantou a mão no fundo, eu perguntei, que curso o senhor está fazendo? Ele falou, bom, eu faço curso de elétrica, mais de 60 anos de idade. Precisaria? Não. Porque para ele estar trabalhando nessa área, é porque ele já sabe, já tem a prática, já sabe como fazer. Só que ele viu que é importante também ter a teoria, para se tornar alguém melhor. Eu me lembro quando eu estava também fazendo a faculdade de administração, tinha uma senhora na minha sala também, já com seus 60 anos de idade, já tinha sua empresa, já era bem sucedida, só que ela queria melhorar. E para ela melhorar, ela precisaria investir. Ela perdeu tempo? Não, talvez não teve a oportunidade de fazer antes. Cuidando de família, enfim, mas ela começou. Há sempre tempo de nós mudarmos, de melhorarmos, só que isso vai precisar de investimento, é a lei da semeadura, aquele que planta, colhe. Pretendo me casar no fim do ano, vou esperar chegar lá no fim do ano para começar a fazer aquele regime, fazer aquela caminhadinha? E quantas pessoas fazem isso? É verdade ou não? Ah, não, eu daqui para frente, eu tenho a formatura, eu preciso usar aquele vestido, ainda mais a mulherada, eu preciso perder alguns quilos. Vai esperar chegar lá pertinho para mudar? Não, tem que começar antes. Tem que começar plantando, tem que começar investindo. Trazendo para um outro lado aqui, a pessoa ela quer tanto ser contratada numa multinacional. Aí ela chega na empresa, a primeira pergunta que é feita ali na entrevista para ela, você sabe algum idioma? Não sei. Achei ela a vida toda ali se projetou, se programou para trabalhar, por exemplo, numa empresa japonesa. Mas ela não sabe nem falar arigatô. Chega lá, quem souber vai ter um diferencial. Me lembro quando eu entrei numa certa empresa, e ali
Bom, deixei o meu currículo e na entrevista foi me perguntado sobre tudo que estava ali no currículo. A área que eu estaria trabalhando era de assessor de vendas, mas ela viu ali no meu currículo, língua japonesa. Aí ela falou, você fala um pouquinho, entende um pouquinho? Eu falei, faz um tempo já que eu fiz o curso, né? Fiz 3 anos, eu ainda lembro escrever, ainda sei ler, só não tenho tanta prática para falar, para conversar, enfim, beleza. Depois eu fiquei sabendo que aquela empresa tinha uma máquina nova que custava milhões e que essa máquina veio da onde? O Japão. Adivinha quem foi o contratado? O que sabia um pouquinho de japonês. Eu usei no meu serviço? Não usei para nada. Mas se precisasse, saberia. Foi em vão o investimento que eu fiz quando eu tinha uns 15 anos de idade? Aquilo que você faz não é em vão. Tudo que você planta, você vai colher. Haverá um retorno. Agora, se nós ficarmos de braços cruzados, vai valer alguma coisa? Não vai valer de nada. Não vai adquirir conhecimento, não vai adquirir prática também nenhuma, e a vida vai passar, e você vai ficar, e as pessoas vão progredir, e você vai regredir. Não vai nem ficar no mesmo lugar, não fica. Tem um poeta aí fora que diz, deixa acontecer naturalmente. Não é assim não. O que é cristão, ele faz acontecer. O cristão que sabe que precisa de uma atitude para transformar, para trazer uma mudança, ele realiza. O Davi, ele certa vez se deparou com um filisteu chamado Golias, e o que aconteceu? Quando todo mundo estava com medo, estava ali com medo de ir para a batalha, de enfrentar aquele gigante, o que ele fez? Ele já chegou apressadamente ali, o pastor Vitor até estava comentando isso no culto das 9, ele chegou para enfrentar aquele gigante, só que quando Saul veio, mas você vai enfrentar ele? Começaram a questionar, ele falou, bom, cuidando das ovelhas, eu já persegui o urso, já persegui leão, quem é esse daí que vai afrontar o Deus de Israel? Ou seja, para ele estar enfrentando aquele gigante, ele já tinha passado por batalhas, ele já tinha sido vencedor, já tinha sido vitorioso nas batalhas que ele tinha passado. Houve um preparo. Quando veio uma adversidade aparentemente maior, ele venceu também. E depois que passou tudo isso, aí ele passou a desfrutar, sendo o rei de Israel, segundo o coração de Deus. Ele não chegou no trono de uma hora para outra. Ele não chegou para assumir aquele posto do nada. Não, ele já vinha trabalhando ali nos bastidores. Às vezes ninguém vai ver o seu trabalho, ninguém vai ver o seu esforço, mas você será recompensado publicamente. Isso é bíblico. Um atleta às vezes fica anos e anos se preparando para competições que às vezes levam segundos, e vence. Poxa, mas olha, foi tão fácil ele conseguir. Não foi não. Teve uma luta, teve um investimento, teve uma plantação. Às vezes nós fazemos atendimentos, as pessoas dizem, pastor, eu sou formado nisso e eu não consigo ingressar no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa até pensa, às vezes ela até imagina que o que ela fez foi em vão. De maneira alguma. Tudo que você faz, tudo que você planta, tudo que você investe, há um retorno. Às vezes é difícil falar, poxa, mas eu estou fazendo um investimento, parece que o retorno não vem, porque é trabalhoso. Só que o retorno, mais cedo ou mais tarde, vem na sua vida. Abra sua Bíblia comigo um pouco à frente, Tiago, capítulo 4, depois de Hebreus. Tiago, se precisar de ajuda, peça aí aos nossos universitários, obreiros, especializados na música do missionário, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem aqui para procurar a Bíblia e não lembra, começa a lembrar dessa música? Levanta a mão. Ah, pode levantar. Aí a Sara pode levantar, que eu sei. Mais gente, né? Eu também. Tiago capítulo 4, no versículo 14. Diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando? Amanhã. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, você deve se preocupar com o tempo presente. Você deve se preocupar com o hoje. Para você ter uma noção do que vai acontecer amanhã, é só você lembrar de que o seu presente vai moldar o seu amanhã, o seu futuro. O que você faz hoje é um reflexo do que vai acontecer amanhã. Você quer ter um amanhã bem sucedido? Invista hoje. Saia daqui, se você está com currículos em mão, não espere amanhã colocar aquela boa roupa para sair aí distribuindo, não, já faça hoje. Se você está pensando em fazer algum curso, quer prestar alguma prova, já se informa hoje, já vai hoje, para que ficar esperando? Você não sabe, amanhã pode não dar tempo.
mas hoje é o tempo que você precisa plantar. Continua aqui. Por que é a nossa vida? É um vapor que se aparece por pouco e depois se desvanece. Tudo acontece muito rápido. Se você não fizer hoje, você vai passar vegetando, sem fazer nada. Amém ou não amém? Você precisa plantar hoje, precisa investir hoje. Abra comigo agora sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, até sem perceber, sem saber. É um erro muito natural, não vou dizer normal, mas um erro muito natural das pessoas cometerem. Às vezes elas nem percebem que falam, fica lembrando daquilo que se foi, fica lembrando do passado. A palavra carpe diem, alguém já ouviu essa palavra aqui? Significa aproveite bem o seu dia. Do latim, olhe para o seu irmão e diga carpe diem. Isso, é fácil de falar, mas diga com um pouquinho mais de ânimo. Diga carpe diem. Aproveite bem o seu dia. Agora fale para ele, aproveite bem o seu dia. Faça o melhor enquanto é tempo. É o que nós precisamos fazer hoje, fazer o nosso melhor, se dedicar. Mas hoje, não é amanhã. Não fique esperando amanhã, Dona Maria, para começar o seu regime. Não fique esperando amanhã. Ontem o pastor estava trazendo um exemplo aqui fantástico. Eu até coloquei já para depois estar estudando melhor. Ele disse que uma senhora, ela sempre que ganhava uma toalha de mesa, um jogo de mesa, uma xícara nova, ela já estreava com a família. Para que ficar esperando a visita chegar no fim de semana, ou a família, amigos chegar para estrear aquilo que se tem de bom? Estreia hoje. Começa fazendo o melhor para você mesmo hoje. Às vezes fica lá, está com dinheiro guardado, está com aquelas roupas que já está quase se definhando sozinha, e não investe em você. Faça o melhor para você enquanto é tempo. Já vi donas de casa que compra edredom, compra coxa, compra fronha, coloca em cima do guarda-roupa, e aqui está na cama, quase você vê o colchão sozinho assim, sem nada. Por que não usa o que está novo agora? Por que já não investe? Por que já não faz o melhor? Por que não desfruta do melhor enquanto se pode? Para que ficar postergando, deixando para frente? Irmão, nós somos filhos de Deus. Nós devemos comer do melhor dessa terra. Em outras palavras, invista em você também. O seu investimento em você vai trazer sucesso amanhã. Suas atitudes hoje refletem no seu amanhã. Já viu aquele jovem desesperado para conseguir um namoro, uma namorada, um namorado, só que a pessoa só anda com mau hálito, com mau cheiro, anda de qualquer jeito, não quer saber de estudar, não vai atrair o interesse de ninguém. Ele precisa se preparar para amanhã ter alguém para completar a vida dele. Mas ele precisa estar inteiro, sim ou não? Precisa estar inteiro. Você olha não vou dizer nem no começo, no ensino fundamental, mas quando você olha na faculdade, vê aquelas jovens que são mais esforçadas, dedicadas, vê os rapazes também, aqueles ali estão na mira de alguém que quer um bom futuro também. Ou quem vai querer se interessar por alguém desanimado, preguiçoso, que levanta meio-dia e não faz nada da vida? Só se for doido. A pessoa que pensa bem, ela vai querer alguém que vá somar com ela, vá contribuir. Agora, voltando, essa parte de investir em você, só um parênteses que eu abri. Agora, voltando para nós hoje, há pessoas que elas não progridem na vida, elas não conseguem ir mais à frente porque ficam preocupadas com o que passou. Ficam preocupadas com o que está lá atrás. E a Bíblia diz isso em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 10. Diz assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Quantas pessoas são assim: ah, pastor, eu lembro quando eu estava naquela empresa. Ah, pastor, eu me lembro, aquele governo, como minha vida estava boa. Ah, pastor, eu me lembro como era o meu casamento. Ah, pastor, eu me lembro aquela época onde tudo era um mar de rosa na minha vida. Nunca diga isso. Nunca fale dessa maneira. Isso é bíblico. Salomão dizendo: nunca digas, porque os dias passados foram melhores do que esse. Por quê? Nós temos que olhar para onde? Para frente. Já viu aquela pessoa que está andando na calçada e de repente bate a cabeça no poste? Já viu? Ou você é uma dessas pessoas que já bateram também a cabeça? Por que isso acontece?
Porque não está olhando para frente. Quando nós não estamos olhando para frente, nós corremos o risco de nos machucar. Nós corremos o risco de tropeçar, corremos o risco de cair, quando a nossa visão não está na frente. O nosso Jesus, a Bíblia declara lá no Novo Testamento, para nós olharmos sempre para frente, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É para frente que nós precisamos olhar. Se você quiser crescer hoje, você tem que, a partir de já, começar a plantar, começar a investir, começar a transformar você. E daqui a um tempo as pessoas vão olhar, poxa, mas o José mudou tanto, mas o José está tão diferente, a Dona Maria está tão mudada, o que aconteceu com ela? Ela simplesmente entendeu a lei da semeadura, ela começou a plantar, e agora está no momento de colheita. Para nós colhermos, precisa de um investimento. Abra sua Bíblia em Provérbios, um pouquinho atrás, Provérbios capítulo 29, no versículo 2. Provérbios, e o que acontece muito, é até um outro lado disso que pode prejudicar a vida de muitas pessoas, é que às vezes elas querem colher, só que elas às vezes querem plantar tudo de uma vez só, e às vezes não dá certo porque ela não tem paciência. Voltando a falar da faculdade, eu me lembro, em 2013, quando começou o semestre, o professor falou assim, agora alunos vão começar o TCC. Quem já passou por isso sabe também. Então o TCC é um trabalho de conclusão de curso, onde você faz esse trabalho, hoje você vai mostrar tudo aquilo que você aprendeu, você vai demonstrar, então, além de concluir todos os anos, você ainda faz essa prova para poder ser aprovado. E foi o que o professor disse ali, né, para todos nós fazermos. De janeiro, eu fiquei janeiro de boa, fevereiro, março, abril, maio, era para ser entregue em dezembro. Eu comecei a pensar no TCC em outubro. E tem gente que já havia começado lá desde o começo do ano fazendo. Quando chegou em outubro já estava tranquilo. Eu comecei a fazer em outubro e vi que o tema que eu tinha escolhido e estava trabalhando há um mês, não ia dar tempo de eu fazer. Eu precisei mudar de tema e juntar um colega para a gente poder fazer junto o trabalho. O que aconteceu? Naquele mês de novembro, eu passei praticamente todas as noites do mês estudando, fazendo esse trabalho até 2, 3, 4 horas da manhã, para depois ir para o trabalho ainda, para depois ir trabalhar. Foi bom isso? Foi bom deixar para fazer tudo em cima da hora? Há muitas pessoas que agem dessa maneira, como eu agi também. O que aconteceu? Falando agora do corpo, demorou eu acostumar a conseguir dormir cedo. Houve uma dificuldade muito grande, porque eu havia colocado um mau hábito em mim mesmo, por uma necessidade que eu poderia ter feito antes, eu não fiz. Aí fui deixando, e isso trouxe depois consequências. Ah, mas que consequência? Você está cansado, mas não consegue dormir. Quem já passou por essa situação? Está cansado, mas não consegue. Meu corpo acostumou, nosso corpo acostuma. Tudo aquilo que você fizer durante 30 dias vai se tornando um hábito para você. Seja uma alimentação, seja uma caminhada, no nosso exemplo, seja um hábito de leitura. Há pessoas que não têm o hábito de ler, só quando ela começar a ler como um hábito, todos os dias, pronto, vai ser um apaixonado por leitura. Tem muitos cristãos que são tementes a Deus, creem em Deus, acreditam naquilo que é pregado, só que nunca leram a Bíblia toda. Por quê? Às vezes não é nem uma maldade da pessoa, mas ela não tem o hábito, ela não consegue. Nós precisamos investir em tudo, só que não pode ser também tudo em cima da hora. Nós precisamos ir fazendo com o tempo. Eu admiro minha noiva nesse sentido, ela se prepara muito antes, se programa muito antes. Quando chegou a época de entregar o TCC, as horas que a faculdade pede, estava tudo pronto. Eu, na minha época, foi na última semana, correndo atrás de tudo para fazer. Deu certo? Deu, mas poderia ter sido melhor. Você pode dizer, pastor, minha vida poderia estar sendo melhor, mas hoje é o tempo de você começar a investir. Hoje é o tempo de você estar investindo. Eu ia abrir em Provérbios, mas eu vou já para o Novo Testamento falar um pouco de Jesus. Lucas, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo lá,
Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 2, no versículo 42. Eu gosto sempre de lembrar desse exemplo do nosso Jesus, porque aqui você consegue ver o investimento dele, você consegue ver a vida de Jesus e o desfecho, como foi. Então você vê que até Jesus, ele sabia dessa lei da semeadura. Isso é para todo mundo, não adianta, não fique pensando que com você não vai acontecer, não. Nós precisamos sempre nos alinhar com aquilo que nós fazemos, se quisermos ter um futuro mais bem-sucedido, um futuro bem-sucedido. Lucas, no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam se admiravam com a sua inteligência e respostas. Jesus tinha 12 anos. A Bíblia tem relatos dele estar brincando, se divertindo, brincando de corre-corre, pega-pega, esconde-esconde. Tem relatos disso? O relato dele, da infância dele, ele estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo, interrogando. Jesus sabia qual era a missão dele. Ele sabia o motivo dele estar na terra. E o que ele estava fazendo? Plantando. Ele estava investindo. No final da vida dele, já na cruz, ele dá um grito: está consumado, está acabado. Ou seja, eu completei a minha missão. Só que ele começou investindo desde pequeno. E um versículo que me chama muita atenção também, João 7,46, quando o soldado vai para prender Jesus, ele só observa, só vê Jesus falando, respira fundo, baixa a cabeça e volta. Quando chega para o chefe dele e fala: cadê, você não trouxe aquele Jesus? Ele simplesmente responde: ninguém nunca falou como esse homem. Ele estava admirado só em ver Jesus, ele não teve coragem de fazer nada. O diabo não vai ter coragem de tocar na sua vida quando souber quem está por trás de você. A Bíblia diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem para ninguém, irmão. Não tem para ninguém. Se você estiver com Ele, onde você for, você vence. Se você estiver com Cristo, onde você for, você conquista. Agora você precisa aproveitar o seu tempo hoje. Na concessionária, quando você leva o carro lá, os mecânicos que trabalham, eles são, eu posso dizer, é um medidor de desempenho dos funcionários. É medido pelo tempo. Então você leva o seu carro, então ele vai no sistema e ele coloca lá: comecei a fazer revisão. Um exemplo, a grosso modo, para entender. Comecei a fazer revisão. Ele volta para o carro, começa a fazer revisão. Quando ele termina, ele volta para o sistema, para o computador que fica lá, com acesso para todos, e dá baixa no serviço dele, concluído. Pronto, aquele mecânico, se ele fez a revisão em 2 horas e o serviço era para ser feito em 5, ele foi produtivo ou não? Foi produtivo. Agora aquele que começou o serviço, quando passou 7 horas, foi lá e deu baixa, ele foi produtivo? Não foi. Ele fez hora extra só para a empresa, para ele na verdade. Afinal, a hora extra é uma palavra que a gente deve até excluir do nosso dicionário. Que você deve ser produtivo no tempo que foi proposto para você, não ficar depois do serviço. Nenhum patrão gosta disso. Além de você se desgastar, você não está mostrando também eficiência. Então, em empresas funcionam assim. Na nossa vida, as coisas também são muito parecidas. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos mostrar um bom desempenho. Para quê? Para depois sermos recompensados. No final do mês, o mecânico, funcionário ali que tem o maior desenvolvimento, é o funcionário premiado, é o funcionário que pode ganhar alguma bolsa para algum estudo ou até mesmo viagem. Isso eu estou falando no mundo empresarial, no mundo corporativo, onde as pessoas trabalham e são medidas por aquilo que fazem. Só que para você, será que você está investindo, como eu dei o exemplo da xícara nova, será que você está investindo em você, usando o melhor, aproveitando do melhor? Para a gente encerrar, vamos lá em Josué, no capítulo 18, uma leitura que eu até fiz na semana passada, mas eu quero ler com você. Josué capítulo 18,
no versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Aqui eu deixei até grifado na minha Bíblia. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vosso pai, vos deu? Aqui uma pergunta: até quando vai ficar de braço cruzado, ao invés de ir e conquistar aquilo que já é seu? Agora, todos sabem que Josué, quando chegou no fim da vida dele, foi perguntar, o próprio Deus falou: Josué, ficou muita terra ainda para conquistar. Josué capítulo 13, diz assim: era, porém, Josué, já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e muitíssima terra ficou para possuir. Essa terra que ficou para possuir foi por quê? Por que ficou muita terra para possuir? Porque quando era para estar conquistando, eles estavam parados. Até quando sereis negligentes? Josué, ele trabalhou, se esforçou, lutou, só que poderia ter feito mais. Falasse para as tribos: vai lá, conquista, é agora. Não, ficaram lá de braço cruzado, esperando. Não, irmão, é agora o momento de você crescer, plantar, para ser alguém bem-sucedido, é agora, não espere amanhã. Até quando sereis negligentes? O momento de você despontar agora e crescer é hoje. Se você crê nessa mensagem, crê na palavra de Deus que foi dita aqui, aplauda o Senhor Jesus, se coloque de pé. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.